Que bom estar de novo aqui com você no programa É Tudo Questão de Atitude. Como eu já falei antes, a ideia desse programa é a gente falar sobre a saúde do ser humano. E a saúde integral do ser humano tem a ver com a saúde física, com a saúde emocional, com a saúde familiar, também com a saúde financeira, com a saúde espiritual. E no programa de hoje está uma pessoa muito especial aqui comigo. Eu conheci há muito pouco tempo, mas estou assim apaixonada pela comunicação com que a empresa deles faz na internet. E é muito interessante porque é sobre a educação financeira. Qual a importância da saúde financeira nas nossas vidas? Eu apresentei durante muito tempo um outro programa de TV que eu falava sobre dependência química. E muita gente que eu entrevistei que usava droga começou a fazer isso, inclusive porque não tinha dinheiro, né? Porque era um desequilíbrio na saúde do ser humano. Então está aqui comigo hoje o Brás. Ele é José Brás Lopes, educador financeiro e sócio da Bolso Forte. Estou muito feliz de você ter vindo de São Paulo para estar aqui comigo hoje, Brás. Eu que agradeço, Sandra. É um prazer a gente estar aqui, podendo levar informações aí que a gente acha bastante úteis, relevantes para todas as pessoas. Então, nós que agradecemos aí a sua receptividade. Para mim está sendo um prazer. O interessante do Brás e do Bolso Forte, gente, é que assim, é tudo tão acessível. A gente tem um pouco medo de falar sobre educação financeira. Eu, particularmente, acho, Brás, que quando a gente fala, a educação financeira é algo sofisticado, né? Eu não sei se você consegue quebrar esse mito que tem em mim, essa nebulosidade, mas para mim sempre falar de educação financeira foi sofisticado. E vocês, naquela nossa conversa, quebrou um pouco disso. É difícil? É sofisticado? Então, Sandra, eu estou até com um pouco de medo de ser informal demais, né? Mas a nossa ideia é justamente quebrar isso a todo instante. Porque, na verdade, não é sofisticado, não é difícil. É que as pessoas, aqueles que levam as informações para você, para o ouvinte, tornam difícil. Por que tornam difícil? Porque existe uma mania de querer com que as pessoas se tornem dependentes de outros para cuidar das suas finanças. Então você trabalha, né? Você sai cedo, você consegue, alguns guardar dinheiro, a gente vai falar um pouquinho sobre isso provavelmente, e na hora de fazer um investimento, as pessoas ficam dependentes de outros, o que não pode. Então a gente no Bolso Forte tem uma linguagem simples, direta, mostrando para as pessoas que tem muita lenda urbana sobre isso e que depois de 10, 15 minutos você conversando com a pessoa, as pessoas começam a perceber que é possível, é normal, é um aprendizado como qualquer outro. É como andar de bicicleta, né? Se você nunca andou, parece um problema. Começou a pedalar, pronto. O mercado financeiro é exatamente igual, é simples. Engraçado, você falou dois termos, guardar dinheiro e investir. Eu, né, tenho 40 anos, eu sempre aprendi do meu pai que eu tinha que guardar um pouquinho de dinheiro, mas ele nunca me ensinou o que é investir. Nós estamos falando então de duas terminologias completamente diferentes. Sim, o que acontece? Por que ninguém fala isso para nós? Por que nós não ouvimos isso dos nossos avós, dos nossos pais? Porque ainda hoje não há educação financeira. Quando nós frequentamos as escolas, de pequenininhos até a universidade, ninguém fala sobre como fazer um orçamento, como fazer um planejamento, como materializar os nossos sonhos, como investir. Ninguém fala isso para a gente. Então, ninguém tem culpa. Né? O que precisamos é mudar. Esse é um objetivo do Bolso Forte, ou seja, colocar uma nova cultura para que você possa planejar, fazer orçamento e planejar para que você tenha uma capacidade de poupança, que é guardar dinheiro, tá certo? E depois investir adequadamente, porque não adianta absolutamente nada, como nós vemos no escritório, muita gente se esforçando para guardar dinheiro e guarda às vezes moedinha por moedinha, devagarzinho. E pega esse dinheiro e coloca na caderneta de poupança, que é o pior investimento do país. Então são duas coisas, sim, guardar e investir. Eles se completam. Olha que interessante, eu até vi essa semana num
programa de rádio que o Maurício de Souza vai agora lançar, parece 4 gibis, dizendo que poupança não é investimento. Né? E a gente tem que mudar isso realmente, né, Brás? Porque não dá... E a gente fica escravo, né? Eu lembro quando a gente conversou lá no escritório, né, que vocês me falaram, a gente não pode ser escravo, né, de acordar às 8 da manhã, trabalhar. E essa é a cultura do brasileiro. Acho que até a pauta do programa de hoje é essa, é a cultura do brasileiro de não saber investir. Então ele faz faculdade, ele tem um certificado para trabalhar das 8 às 5 e hoje com o sistema de aposentadoria que a gente tem, Brás, qual é a chance de você viver até os 90 bem, financeiramente? Quase nenhuma. Né? O que acontece, nossa ideia também é assim, isso é uma parte da vida da gente que a gente trabalha para ter dinheiro, né? Fruto do nosso trabalho. Mas a Bossforte ela pensa em otimizar este momento, este ciclo, para que em seguida o dinheiro trabalhe para você. Então assim, nós precisamos também sair desse conceito de que eu vou trabalhar até uns 50 anos, mais ou menos, 60 anos, né? Que a gente já sabe que não é o normal, a média é maior que isso, mas muita gente, eu trabalho até uns 50, 60, depois eu vou tocando minha vida. Não é tocar a vida. Você tem que trabalhar, né, um determinado tempo para que, com o fruto do teu esforço, de ter investido adequadamente, que a renda do teu investimento pague a tua vida, e quando eu pagar a vida é pagar a casa, pagar o teu prazer, pagar, né, a tua forma de viver, e viver mais do que dignamente. Sim. Então, assim, o que nós precisamos fazer? São processos. Trabalhar, ter uma boa capacidade de poupança, investir adequadamente para poder usufruir. Infelizmente, não é a média aqui do Brasil. Hoje, não sei se você tem ideia, se os ouvintes têm essa ideia, mas, assim, grande parte da população brasileira sequer consegue guardar dinheiro. Muita gente está endividado. Muitos que estão endividados, eu tenho certeza que tem possibilidade de equacionar essas dívidas, mas está envolta em tanto problema, em tanta dor, né, quando você está endividado, que ela não consegue sequer raciocinar. E aí qual que é a saída mais comum? É você ir renegociar a sua dívida. E tudo que você é ruim. Então, assim, são processos que a gente tem que ter. Agora, Brás, eu fico pensando, será que essa conta se fecha? Porque hoje um salário mínimo é R$1.000. E você vai no supermercado, você gasta 200. Será que realmente esse pequeno trabalhador, talvez seja uma crença minha também, esse pequeno trabalhador, se ele estiver lá no bolso forte, ele vai conseguir poupar? Porque ele já ganha pouco. O que acontece? Tem uma palavrinha que a gente utiliza no bolso forte, substituindo economizar, que é salvar dinheiro. Economizar traz dor, porque traz privação. Você fala assim normalmente, eu vou economizar nisso para fazer aquilo. Você está substituindo prazeres. Salvar dinheiro significa você conseguir pegar um dinheiro que já está na sua vida, eu vou dar um exemplo, mas que está indo para o ralo e transformar isso em investimento. Então, independente se a pessoa ganha R$1.000, Sandra, tem gente que chega no escritório ganhando R$1.000, tem gente que chega no escritório ganhando 50, 70, 80 mil reais, profissionais liberais, etc. Quantas vezes nós já vimos esses profissionais que ganham 50, 70, que é um valor, né, fantástico, está endividado, ou não tem R$1 de investimento. Voltando para o salvar dinheiro. Imagina assim, eu pago luz, pago telefone, eu tenho minhas contas. Eu vou dar um exemplo. Na nossa casa, todos os dias, quando nós vamos dormir, tem algum aparelho esquentando. É a televisão que está lá ligada, né? Está no stand-by, é a internet, enfim, tem alguma coisa, algum aparelhinho quente. Ele está quente, não é à toa. Ele está consumindo energia. A gente costuma falar no Bolso Forte, e no nosso Facebook tem muitos exemplos lá, que é assim, faça o seguinte, quando você vai dormir, não tem necessidade nenhuma de os aparelhos ficarem ligados, nem em stand-by. Quando você sai para trabalhar e não tem ninguém em casa, também não. Se você comprar uma régua, sabe aqueles filtros de linha, e você instalar, ligar lá, tua TV, teu Wi-Fi, enfim, todos os aparelhos possíveis, e você desligar essa régua, que é um botãozinho só, comprovadamente, repito, no nosso Facebook tem alguns exemplos, vários exemplos, comprovadamente você consegue
salvar 20%, 25% da tua conta de energia. Imagine, você gasta 100, 20 ou 25 reais, você vai deixar. Então você fala, mas Blas, 20 reais, 25, toda grande caminhada começa com um passo. Né? Então assim, é 20 aqui, é 10 ali, tem muitos, podia dar aqui vários exemplos, né? Mas para não estender, a gente fez uma conta no escritório ontem, onde pegamos uma pessoa normal, comum, né? A gente, e nós conseguimos pegar no orçamento dela e salvar mais de 300 reais. 300 reais que ela está gastando todo mês. Ela não percebe. E nós... cafezinho aqui. Exatamente. Cafezinho aqui. Vocês têm que... Eu não sei se já tem, mas vocês têm que escrever um livro sobre isso. A gente está, na verdade, fazendo isso, Sandra. Nós estamos começando a fazer isso. Até essa é uma outra pergunta, né? Eles têm a empresa é muito interessante, a Bolso Forte, e eles têm uma reunião mensal, vou pedir para o Braz falar sobre isso, que chama Educom. Em 2014, ontem eu vi uma foto que em 2014 tinha 20 pessoas, e agora, na semana passada, ou essa semana, tinha quase 300 pessoas na sala. Eu até estou trazendo isso, Braz, porque é a pergunta que eu quero fazer. Você acha que as pessoas estão cada vez mais se conscientizando do que é poupança, do que é investir? Ou foi realmente algo que vocês investiram muito para multiplicar aquele número de telespectadores? Porque assim, eu fiquei impressionada. Para mim, das saúdes integrais, né, que existe o ser humano, essa saúde financeira, o que eu aprendi com meus pais é o seguinte: não gaste mais do que você ganha. Então eu não tenho problema financeiro, mas eu não sei investir. Agora, ali eu fiquei impressionada a quantidade de gente que tinha ali. Isso você acha que está aumentando? Ou esses investimentos sempre tiveram, as pessoas que eram cegas a isso? O que você pode me dizer sobre o que eu vi ali? Olha, primeiro assim, o primeiro passo é as pessoas estarem preparadas e querer mudar. Então, quando nós temos a oportunidade de falar com as pessoas que passam pelo nosso programa educacional, elas percebem que tudo que até ontem era impossível, era algo inatingível, elas passam a perceber que aquilo é possível. Quando as pessoas vêm para o nosso programa e fazemos essa reunião todo mês, foi terça-feira agora, realmente tinha lá aproximadamente 300 pessoas. O que essas pessoas, a gente brinca no escritório, fala, o que essas pessoas estão fazendo numa terça-feira à noite em São Paulo, um frio medonho, né? O que eles estão fazendo lá? Ouvindo falar sobre finanças, estão lá porque perceberam que tudo aquilo está conduzindo eles à prosperidade. A reunião dessa reunião que chama-se Educom, reunião de educação continuada, tem como objetivo duas coisas: atualizá-los. Então a gente fala o que está acontecendo no Brasil e no mundo em relação aos investimentos, né, e as oportunidades que surgem a partir daí, e mantê-los atuantes. Isso é bastante importante. É como se a gente injetasse lá no sangue, né, uma motivação a cada dia para que eles busquem cada vez mais conhecimento. Então, assim, há uma tendência de as pessoas buscarem mais conhecimento? Sim. Até também por causa da internet, etc. E tal, facilidade, sim, né, hoje. Porém, a gente sente muita pessoa reticente. E qual a principal razão? Porque o grande problema das finanças das pessoas não está no bolso, está na mente. É comportamento. Comportamento, totalmente comportamento. Então as pessoas que abrem o coração, abrem a mente para ouvir, elas, todo mês, Sandra, todo mês elas estão lá. Então não é uma coisa pontual. Gente, que interessante, né? Nós estamos aqui no programa É Tudo Questão de Atitude. O Braz já nos deu uma dica de atitude, né? Economizar através da régua de energia. Salvar, desculpa. Olha eu com a mente retrógrada. Salvar, e realmente é muito interessante, né? A gente é muito o que a gente pensa, né, Braz? E salvar tem uma diferença tremenda de economizar. Economizar é doído e salvar você está salvando para uma coisa melhor. E é muito interessante, o pessoal do Bolso Forte, eles são super descontraídos. Tem o Braz, o Júnior, o Moreta, tem mais gente lá não? São os 3 sócios, né, e uma equipe de colaboradores. Eu vi lá, muita gente. O Moreta está fugindo de mim, mas ele ainda vai fazer um programa aqui comigo mês que vem, no final desse mês. E o que a gente quer informar para vocês é isso, a importância da educação financeira. Nós vamos para um rápido apoio cultural e a gente já volta.
Voltamos então ao nosso programa É Tudo Questão de Atitude e hoje nós estamos aqui com o Brás. Ele está nos dando muitas dicas de educação financeira, de como salvar dinheiro para realizar um grande sonho. E o que eu estava perguntando aqui agora para ele no intervalo é o seguinte, eu trabalho com educação para criança. Sabe, Brás? E o que eu vejo é que eu falo sobre virtude, coragem, determinação, justiça. E eu vejo, por exemplo, na minha casa, eu tenho um filho que é completamente linkado à autodisciplina, autocontrole, e uma outra filha que não tem nada dessas virtudes. Ao mesmo tempo, ela tem uma coragem incrível que o filho não, né? E está aprendendo agora. Será que isso de salvar dinheiro ou de ser equilibrado financeiramente não tem a ver com alma? Ou você tem que empreender desde pequeno? Você tem que ensinar desde pequeno. Qual é a tua opinião sobre isso? Olha o que acontece, eu acho assim, nós nascemos, daqui a pouco estamos nas escolas para o aprendizado, né? Se desde criança nós fôssemos, recebêssemos informação do que vai acontecer com a nossa vida no futuro e não nos preparar apenas para um bom emprego, eu acho que nós teríamos já uma direção diferente quando a gente se tornar produtivo. Então, estudei, comecei a trabalhar e a resposta assim, o que eu faço com o dinheiro agora? A resposta automática na nossa cabeça vou comprar um carro. Ah, comprei o carro, vou comprar uma casa. Ah, eu preciso passear, eu preciso viajar, eu preciso comprar um terreno, uma casa de praia ou uma casa na montanha, sei lá. Tudo isso está dentro da nossa cabeça, porque são coisas que a gente vem, a minha vida é essa, é tipo assim, né? Parece um módulo fechado. Entendi. O pior é que a gente consegue fazer isso tudo comprando a prazo, né? Se endividando, né? Essa é a grande... Isso é cultura, né? Isso é cultura, totalmente cultura. Então, acho que assim, nós deveríamos ser melhor preparados para dar uma direção melhor no nosso futuro. Agora, tem pessoas que já nascem com isso, né? Com esse gene. Ou seja, são pessoas que são tipicamente planejadoras, pessoas que estão sempre envolvidas em pensar como é que eu posso preparar melhor o meu futuro. Precisa ter um meio de campo, sabe, Sandra? Porque assim, eu tenho que pensar no futuro? Tenho. Então essa pessoa está melhor do que aquela que nem pensa. Sim, mas ela também não pode exagerar, porque ela tem que viver o presente. Bolso Forte pensa. Temos que pensar na nossa prosperidade para um futuro bom. Mas eu tenho que viver legal agora também. Senão você priva também e você fica só esperando o futuro. Não adianta, não tem sentido nenhum nisso, né? Não tem sentido nenhum. Interessante. Esse livro aqui, que eu até estou lendo, estou gostando muito, fala Dinheiro, domine esse jogo. E até quando eu comecei a ler com meu filho, ele está me ajudando, ele leu algumas páginas, eu disse, mãe, que interessante, né? É como se fosse um videogame. Né? A gente vai pegando uma prática e vai chegar um momento que a gente vai aprender. Eu acho que o que você falou até agora, o mercado de investimento é isso mesmo. No começo talvez você quebre a cara, mas você vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo. E tem a ver com isso mesmo de ser um jogo. Você pode estar fazendo, por exemplo, muita gente acha que não aplica na bolsa porque tem medo de perder, né? Não como uma loteria, mas é um jogo mesmo que muitas vezes você não sabe qual vai ser o resultado, que é a crença que eu tenho, que eu posso perder tudo, ou não é bem assim? Se você estudar bastante, você não vai se arrepender do que está fazendo. Não é assim, Sandra. O que acontece? Nós estamos associando uma palavra chamada risco, né? Risco, a princípio, é perder dinheiro. O risco, na verdade, está associado a desconhecimento. Tudo que eu faço sem conhecer, eu aumento o meu risco. Quando eu falo, olha só, caderneta de poupança. Não é por cultura, não é o investimento mais comum no Brasil, aquele que as pessoas falam, poupança é tranquilo, não tem risco, não é verdade? Pois a poupança tem um risco enorme, que as pessoas não conseguem perceber. O risco de perder dinheiro. Por quê? Porque eu invisto, não importa, R$100 na poupança, se a inflação for maior do que ela está me rendendo, significa que eu terei menos dinheiro. Ou seja, eu tenho R$100, a poupança rende, não importa, 10%, está longe disso, né? 10%. Faz tempo, né? Faz tempo. Se a inflação foi 12%, por exemplo, a conta que eu tenho que fazer é R$100, 10%, 110. E aí eu tenho que descontar esses 12, o que significa que eu vou ter
90 e pouco. Ou seja, eu não compro a mesma coisa amanhã com o dinheiro que eu tenho hoje, mesmo aplicando na poupança. Então, se eu perco dinheiro na poupança, poupança é arriscado. E é uma coisa que ninguém pensa. A Bolsa de Valores, o pessoal pensa exatamente que ou é loteria, todo mundo tem um tio que perdeu tudo na Bolsa, é jogo, é só para quem tem muita expertise e está tudo errado. E o princípio é, se pergunte, o que é Bolsa? Comprar ação. O que é comprar ação? Você virar sócio de uma empresa. Então, quando eu falo, olha, eu vou comprar uma ação virando sócio da empresa A, B ou C, tá certo? Eu estou dizendo o seguinte, se essa empresa valorizar, eu vou ter lucro. Além disso, o lucro que ela dá anualmente, ela tem a obrigação de me dar um pedaço proporcional ao que eu tenho de investimento. Então, onde é que está o risco onde eu vou ser sócio de empresas? Bancos, né? Bancos, uma instituição fabulosa no país, né? Muito respeitada a nível internacional. Os bancos dão lucros fantásticos. Ora, se eu comprar uma ação do banco, eu sou sócio dele. Onde está o risco nisso? Né? Então, assim, são conceitos, são lendas realmente que são criadas, e o pior, que afasta as pessoas do enriquecimento, porque elas ficam com medo, porque todo mundo ouve isso, é arriscado, é perigoso, e ficam em investimentos por desconhecimento que não vão conseguir te enriquecer. Nossa, Brasil, eu escuto você falar, eu fico pensando que tinha que ter educação financeira nas escolas. Sim. Porque realmente eu nunca aprendi isso, as próximas gerações não estão aprendendo e foi tão clara a sua explicação que é isso mesmo. Qual é a chance de você perder tendo ações de um banco ou de uma empresa em relação à poupança, né? E a gente ainda está na poupança. Então, assim, é incrível isso. A gente tem que mudar, né? Mudar essa maneira de pensar, esse paradigma. Você conseguiu dizer qual país que está mais estruturado em termos educativos, né, educacionais disso, de educação financeira? Vou dar um número que é muito característico, que a gente fala sempre nas aulas. Vamos pegar o investimento em Bolsa de Valores, que é o que mais assusta o pessoal, no que nós acabamos de falar. Nos Estados Unidos, mais do que 60% da população ativa investe em ações. Na Espanha, alguma coisa ao redor de 37%. Da população. Na China, em torno de 3%, né? Mas a população é enorme na China. No Brasil, Sandra, 0,5%. Nós estamos falando em menos de 500 e poucas mil pessoas, 500 mil CPFs que têm lá uma conta na Bolsa. E dessas 500 mil, menos de 100 mil fazem uma operação por mês. Ou seja, é algo assim irrelevante. Só que é justamente aquela situação. Muita gente pode estar nos vendo agora e falando assim, então, está aí um problema. Não, está aí uma grande oportunidade, né? Porque nós vamos chegar nesses... Do cara que vendeu chinelo na Índia, né? Exatamente. Aqui ninguém usa esse chinelo. Exatamente. Essa oportunidade... Eu estou impressionada, Brás. Então, assim, vocês têm um mercado para explorar aí e eu faço esse convite para você. Acessa Bolso Forte, adorei o nome porque é o que a gente quer e tá fácil de entender, né? Bolso Forte, não tem nada em inglês, não tem nada diferenciado. Então, acessa, procura na internet, eles têm muitos vídeos divulgando Bolso Forte. É uma maneira da gente pensar no futuro. Eu fico muito preocupada, sabe, Brás? Porque assim, eu vejo meu pai tem 90 anos e financeiramente está equilibrado porque ele tem várias casas de aluguel. Então ele vive com as casas de aluguel, porque se fosse depender da aposentadoria, né, do que ele ganha do INSS, não teria condições. E eu vejo que vocês vêm para ensinar essa nova geração de gente, vamos parar de emburrecer. Né? As crianças de hoje, se viverem até os 90 ou até mais, porque a saúde e a tecnologia vai nos proporcionar isso, como é que vai viver se não tiver dinheiro? Né? Nós estamos num mundo capitalista, materialista, graças a Deus, e que isso funciona, né? Posso provocar você e teus ouvintes? Por favor. Olha lá, gente, olha lá. Existe um produto no mercado financeiro que carece, obviamente, também de informação apenas, é muito simples, chamado fundo imobiliário, que é a mesma coisa que você comprar imóveis e viver de renda, como seu pai. Né? Isso foi feito no Brasil? Sim, muito.
Estava correto? Corretíssimo. Há uma forma atual de fazer isso, uma forma diferente. E você conhecendo, você vai perceber que o rendimento que este fundo imobiliário te proporciona, repito, é a mesma coisa que você comprar uma casa. Ele te dá o dobro de rentabilidade. Você faz todas as transações de maneira digital ali. Exatamente. E a grande diferença, assim, não estou entrando no mérito aqui agora se comprar casa é bom ou não é bom. Eu estou dizendo que assim, há algo muito, muito, muito melhor, né? Hoje, se eu tenho uma casa para eu vender, até pelo momento econômico que nós estamos vivendo, tem uma certa dificuldade, né? Uma boa dificuldade. No fundo imobiliário, você aperta um botão e o dinheiro está na sua conta 3 dias úteis depois. Entendeu? O aluguel que você tem, em média, sei lá, 0,35% ao mês, mais ou menos, né? E tem imposto de renda. Num fundo imobiliário, você consegue 0,50, 0,60, 0,70 sem imposto de renda, líquido. Então, assim, por que eu falei brincando de provocar? Porque o nosso grande objetivo, Sandra, quando a gente dá o nosso curso, é muita informação. E a gente não tem expectativa, por mais simples, sem economês, sem inglês, nós não falamos isso, né? Não usamos esse tipo de coisa, mas é muita informação. Qual é o nosso grande objetivo? É fazer com que as pessoas saibam que existe uma série de coisas que não chega a elas normalmente, pela aquela dependência, lembra do primeiro bloco que nós falamos? Sim. Para que ela, analisando o seu perfil, o seu conforto de alma, né, de falar, eu vou fazer isso ou dormir sossegado, isso é importante. Mas ela tem que saber que ela tem várias escolhas de produtos, de investimentos, que com certeza alguns encaixa para a vida dela e que vai levá-la à prosperidade de forma mais acelerada. Que interessante. Você sabe que eu deixei para o final a pergunta mais difícil, né? Pergunta mais difícil. Vamos ver se você vai responder essa. Eu tenho um projeto social que eu fundei já há alguns anos, que chama Embaixadores da Prevenção, e uma das minhas ideias, eu sou escritora de livro, como eu tenho falado para vocês, e uma das minhas ideias é falar com Bill Gates. Eu estou escrevendo um livro que chama Projeto Absurdo, Bill Gates, eu vou falar com você. E eu conto a história dos embaixadores. Se você me perguntar por que o Bill Gates, tá claro, porque eu sou captadora de recursos, ele é o cara mais rico do mundo e maior filantropo do mundo. Então, assim, qual é a chance dele não querer falar comigo? Isso vai acontecer um dia. Aí o meu filho, que é totalmente numérico, né, chegou e falou assim, mãe, sabe por que você não falou com ele ainda? Porque você não sabe matemática. A gente está a 6 pessoas distante de onde a gente quer estar. Se você soubesse matemática, você já teria falado com ele. Eu fiquei quieta porque eu concordo com ele. Eu queria fazer essa pergunta para você. Educação financeira dá certo mais com quem tem esse lado da lógica, da matemática e também do emocional controlado ou é para todo mundo? Não. O que nós pensamos assim, é para todo mundo. A grande questão é você primeiro querer, né? Tudo na vida você precisa querer. Tudo na vida você tem que acreditar que é possível. Todo mundo precisa ter um sonho. Para materializar esse sonho, você precisa estabelecer metas, ser determinado e ter disciplina. Sandra, nossos alunos são alunos de 13, 14 anos, né? Mas eu tenho certeza que seu filho em breve vai estar conosco, né? Porque ele é, evidentemente, e felizmente, fora da curva, né? Demonstrando esse interesse aos 12 anos. E tem pessoas, alunos, de 80 anos. Tem gente que conhece bastante internet, tem outros que não conhecem tanto. Então, assim, qual que é a diferença entre essas duas pessoas? É a determinação. Querer. Então, assim, mas eu sou um matemático. Bom, vai ajudar a fazer conta, né? Vai ser bacana, mas assim, não será isso que vai fazer a diferença no sucesso dela. Braz, eu sabia que minha hora era pouco para nós. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Essa foi a primeira vez só, vou esperar vocês novamente, o Júnior, o Moreta. Estamos aqui de portas abertas para a gente divulgar esse projeto que é incrível. Sandra, obrigado, eu que agradeço a todos que estão nos vendo. É um prazer bastante e a nossa ideia é justamente disseminar essas informações para que tenhamos realmente um país mais próspero. Mas vamos aos conta-gotas, não importa.
O que precisamos sempre é caminhar para frente. Então, parabéns pelo trabalho de você. Tenho certeza que você vai encontrar o Bill Gates, porque você é uma pessoa determinada também. E toda vez que tiver oportunidade, será um prazer enorme a gente estar aqui. Você vai junto comigo, porque eu nem sei quanto que eu vou pedir para ele. Tá? A você que nos assistiu, é tudo questão de atitude. Acho que o Brás deu muitas ideias de atitude aqui, atitudes positivas. O que você pode fazer para salvar o seu dinheiro? Eu te espero na semana que vem. Até lá!